Vamos agora meditar o número 145 do Diário de Santa Faustina. Vamos meditar uma parte dele, porque ele é um tanto longo. Ela escreve uma visão muito forte que ela teve. Ó, como é miserável a minha alma, que desperdiçou tantas graças. Eu fugia de Deus, e Ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes recebia graças divinas, quando menos as esperava. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça. Graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma, conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que Ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor. Ele diz, e toda falta contra Ele atinge a mim mesmo. Quando a minha alma, sob a sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma estas palavras: fortifica-te para o combate. Várias vezes repetida. Fortifica-te para o combate. Jesus me dá a conhecer com frequência o que lhe desagrada na minha alma e muitas vezes censurou-me por coisas aparentemente tão insignificantes que, no entanto, tinham grande importância. Admoestava-me e exercitava como um mestre. Por vários anos foi ele mesmo quem me educou, até o momento em que me deu o diretor espiritual. Anteriormente, era ele próprio quem me dava a conhecer o que eu não compreendia. E agora, manda que pergunte tudo ao confessor, e muitas vezes diz-me assim: eu te responderei pela boca dele, fica tranquila. Ainda não me aconteceu de ter recebido uma resposta contrária ao que o Senhor exigia de mim e que eu apresentava ao diretor espiritual. Algumas vezes acontece que Jesus primeiro me recomenda certas coisas e ninguém sabe disso. E quando me aproximo do confessionário, o sacerdote recomenda-me exatamente o mesmo. Contudo, isto não acontece com muita frequência. Aqui apenas um trecho do número 145 do Diário de Santa Faustina. E, outra vez, Deus vem nos alertar, Deus vem nos exortar sobre a direção espiritual. E eu acho muito importante, acredito, que você já viveu também essa sensação que Faustina começa partilhando conosco. Ó, como é miserável a minha alma, que desperdiçou tantas graças. Eu fugia de Deus, e Ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes, recebia graças divinas, quando menos as esperava. E eu e você não somos diferentes. Como nós somos miseráveis. Como é miserável a nossa alma, que também desperdiça tantas graças de Deus. Nós nos fechamos em nós mesmos, nós muitas vezes focamos em algo negativo que está acontecendo em nossa vida, nós muitas vezes queremos que algo se realize, se concretize e nos empenhamos para isso e esquecemos de ver, de perguntar, de consultar a Deus e dizer o que o Senhor quer, o que o Senhor tem preparado, reservado para mim, Senhor. E por isso nós acabamos então desperdiçando as graças de Deus. Em outros momentos nós focamos nas pessoas, fixamos nas pessoas e tiramos o nosso olhar de Deus. E esquecemos que os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor e em ninguém mais. Se hoje tem alguém distraindo você, se hoje tem alguém tirando a sua paz interior, fique atento. Talvez você esteja tirando os olhos de Deus e colocando demais nessa pessoa.
que você possa focar hoje no Senhor. Vamos fazer esse exercício? Fixar os olhos somente em Deus e em ninguém mais. Dessa forma, nós vamos alcançar essas graças que Deus tem para nós e não vamos mais dar a permissão para que nenhuma pessoa roube, tire a nossa paz interior. Em outro momento mais à frente, então, Faustina se aprofunda em falar sobre o diretor espiritual. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça. Aqui, mais uma vez, a importância de você ter um diretor espiritual. Ah, Patrícia, mas não é fácil encontrar um diretor espiritual. Tudo bem, eu concordo. Talvez não seja fácil, mas não é impossível. E se você pede a Deus, Ele vai providenciar esse diretor espiritual a você. De preferência um sacerdote, não é mesmo? Ou um religioso, alguém que você sabe que está muito bem estruturado, enraizado na igreja. É importantíssimo ter esse diretor espiritual, ou um monge, um religioso, um sacerdote, não é? Talvez até uma irmã religiosa, você pode ter como diretora espiritual, mas é algo muito sério. Nós não podemos brincar. É aquela pessoa que vai dirigir a minha alma naquilo que eu muitas vezes não entendo, não compreendo. Como a própria irmã Faustina foi relatando aqui para nós, graças ao diretor espiritual e a sua vigilância sobre a minha alma, conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que Ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor. Quando a minha alma, sob a sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma estas palavras: fortifica-te para o combate. E Deus vai mesmo falando conosco através do nosso diretor espiritual, naquilo que nós não conseguimos enxergar. O diretor espiritual nos dá uma visão além, uma visão sobrenatural. Então hoje, não esqueça de pedir mesmo a Deus. Peça esse sacerdote segundo o coração de Deus. E não tenha receio de ir até essa pessoa e dizer: o Senhor pode ser o meu diretor espiritual? Você pode ser o meu diretor espiritual? Se ele não puder, é sinal de que não é ele. E você tenta outra pessoa. Eu tenho assim uma frase comigo que é uma verdade. O não eu já tenho, mas eu vou tentar o sim. Então você vai rezar, vai pedir ao Espírito Santo e depois vai pedir a essa pessoa se ela pode acompanhar você em direção espiritual, para que você não caminhe sozinho, para que você não fique por aí, não é? Batendo a cabeça, mas que você acerte na vontade de Deus.